A nossa terceira aula de grego com os friends, com os amigos. Nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre acentuação, silabificação e pontuação, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Aqui. Aula 3, acentos. Meus irmãos, acento grave, acento agudo, acento circunflexo. Eu vi lá na aula do altivo, o pessoal muito com essa coisa aqui, né? E o irmão às vezes tem que falar também do theta, né? O pessoal falava das diferenças do theta e do phi, se eu não me engano. Essas coisas, irmãos, como o friend altivo disse, são questões tipográficas, tá? Eu gosto, particularmente, da tipografia do circunflexo assim, até porque o nome é circum. Isso aqui é um círculo, é um semicírculo. Então, circunflexo. Isso aqui está mais para o nosso tio. Então, se você quiser usar as letras gregas com circunflexo, a fonte é Galatacil. Baixe no seu computador, é uma fonte gratuita. Baixe porque você vai ter que usar o teclado. Serve tanto para Mac, para Windows, para Linux, tá? Baixe ela e você vai conseguir usar o circunflexo arredondado aqui, tá? Não existe o circunflexo de casinha, igual é no português. Ou é em formato de tio, ou é em formato semicírculo. Eles fazem a mesma coisa, tá? A função é a mesma, né? Eles são sinônimos. São diferentes na tipografia, mas são sinônimos na função. Já o grave é diferente. O grave é diferente na grafia, embora a função é de dar tonicidade, ele tem suas peculiaridades, que é o que nós vamos descobrir. Olha lá, o grave, a finalidade primeiro, vamos entender que a finalidade dos acentos no grego é apontar a tonicidade da sílaba. Uma coisa que o Friend também, altivo, falou, que eu acho muito importante, a gente não pode confundir com o português, que a gente usa, por exemplo, o el, o oi, tá? Essa coisa do mudar a sonoridade, o grego não tem isso. Então, você também não pode levar o acento como você leva no português. No português, você coloca lá o acento na última sílaba de chapéu, você vai falar el. Aqui você não vai mudar o som com acento grave ou agudo, você vai dar a tonicidade, você vai encontrar a função tônica daquela sílaba. Então essa é a finalidade do acento no grego, tá bom? Então vamos lá. Agudo. O agudo ele pode aparecer nas 3 funções silábicas que nós temos da língua. Aqui nós podemos usar como o exemplo português as proparoxítonas, a paroxítonas e as oxítonas, correto? Então aqui seria antepenúltima, penúltima e última. O agudo cabe nas 3. Eu usei isso aqui de exemplo. A ideia aqui não é dizer que o didáscalos, ele pode ser didáscalos, didascalos e didascalós. Não, ele é didáscalos. O que eu quis usar de exemplo aqui, o agudo ele poderia ser tanto desse jeito, se a frase fosse assim, o agudo encaixaria muito bem, e assim, como na última sílaba também. Então, o agudo não tem restrições silábicas. Ele pode aparecer nas 3 formas de tonicidade silábica que a gente conhece. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai aprender que o grave não pode. Voltando ao circunflexo, somente nas 2 últimas sílabas, em vogais que são sempre longas. Então, você não vai ver circunflexo no epsilon. Você não vai ver. E também você não vai ver circunflexo no ômicron. Você vai ver circunflexo no ômega, ou ômega, no eta. E olha só que interessante. Sempre ou na penúltima ou na última sílaba, tá? Ele não fica na antepenúltima sílaba. Então você nunca vai ver uma sílaba como essa contendo acento circunflexo. Tudo bem? É assim que você tem que lidar com o circunflexo. Sempre vogal forte, vogal longa, e nessas condições, de ser a última ou a penúltima. Vamos lá. O grave, ele tem um detalhe. Ele é igual ao agudo. Eu chamo isso aqui de acento de conversão. Ele se converte em grave, porque ele não é nativo. O grave, na verdade, ele é o agudo. Ele se torna grave por acontecer alguns fenômenos que devem se repetir, né, e devem ser um triplo fenômeno, uma tripla regra, que atendidas faz com que aquela palavra receba o acento grave. Mas se essas regras não fossem atendidas, aquela palavra teria o acento agudo. Então, por padrão, na verdade, aquela palavra ele tem um acento agudo e muda para grave em determinadas ocasiões. É o que a gente vai tentar ver aqui. Olha só que interessante, isso aqui é muito interessante, porque a gente já falou dos espíritos, a questão do ditongo é importante frisar na questão do acento. O acento, tanto grave quanto agudo, em ditongos, ele vai recair sobre a segunda vogal, lembrando que ditongo é o encontro de 2 vogais, e elas estão sempre nas mesmas sílabas, o seu
padrão fonético, ele é um padrão fonético de pronunciação, vamos dizer assim, única. Você não separa essas vogais. Então, isso é um ditongo. Só que o que acontece? Quando você vai lidar em relação ao ditongo com um acento, ele vai ficar sempre na última vogal, ou seja, na segunda. Entretanto, a tonicidade fica na vogal anterior, ou seja, na primeira vogal. O que eu quero dizer? Eu não vou dizer cair, porque o acento está aqui, porque é um ditongo. Indica, na verdade, que o acento está aqui, no alfa. Então eu digo cai. A mesma coisa, eu não vou dizer airo, airo, até porque se eu fizesse isso, deixaria de ser um ditongo, concorda? Eu estou fazendo com que o ditongo se fragmente. Então, só pelo fato de ser um ditongo, eu sou obrigado, ainda que eu não entendesse essa regra, pô, isso aqui é um ditongo, e eu não posso colocar o acento aqui, então, obrigatoriamente, o acento tem que vir na primeira. Então, airo, não airo. Então, vamos lá para as regras do grave. Existem regras para a conversão do grave. Lembrando que é uma conversão. O acento, na verdade, é agudo. Repito, o acento é agudo. Ele é grave por conversão. Importante saber que o grave não é um acento nativo, mas um acento de conversão. Primeira regra, deve ser sinalizado somente na última sílaba. Então você não vai ver grave na penúltima, nem na antepenúltima sílaba. Segunda regra, não pode ser sinalizado no início da frase. Ou seja, você vai começar uma frase, e aí aquela palavra que teria o acento grave, ela não pode ter porque ela está iniciando a frase. Você começa o parágrafo com aquela palavra, então ela não pode ter o acento grave. Não pode ser seguida por alguma pontuação. Qualquer uma dessas três regras não cumprida, ainda que as outras sejam, qualquer uma delas que não, você não pode, obrigatoriamente, converter o agudo em grave. Biblos, Geneseos, Iesu, Risto, Ruio, David, Ruio, Abraão. Repare que aqui tem um acento. Por quê, my friends? Esse Biblos não está com acento grave. Primeira regra. Friend já colocou a primeira regra. Vamos lá, vamos ver a primeira regra. Deve ser sinalizado somente na última sílaba. Exatamente, meu irmão. Se a gente separar a sílaba de biblos, nós vamos separar o bi do blos, correto? Ele já não está na última sílaba, ele está na penúltima sílaba. Logo, a primeira regra já derruba toda a consideração que você deve fazer em relação ao acento grave. Ainda que ele possa se encaixar nas outras duas, lembra, tem que ser a soma das três. Geneseos, por que ele está com acento agudo e não grave? Primeira regra também. Se a gente separar, ele não vai ficar na última sílaba. A primeira regra já também impede você de assinalá-lo. Iesu Risto, Ruio Dawid. Opa, encontramos aqui uma palavra, Dawid. Dawid está com acento em grave. Por que ele está com acento em grave? Os irmãos podem explicar? Não há pontuação. Não há pontuação. Excelente, my friend. Sim, ele atende as duas primeiras regras e ainda, além de atender as duas primeiras regras, ele não é, depois dele não vê uma pontuação. Por que Abraão, lembrando a vocês que Abraão já, para a gente não ficar batendo muito esse ponto, ele está na última sílaba, então ele atende a primeira regra do grave. Por que ele não é gravado como Dawid, que também está na última sílaba e de acento agudo se tornou acento grave? Por que Abraão não ficou com acento grave? Quem pode dizer? Por causa do ponto? Muito bom, irmão. Por causa do ponto final. Lembra? Olha a regra lá. Não pode ser seguida por alguma pontuação. Ou seja, a palavra não pode ser seguida por qualquer tipo de pontuação. E aqui, ele é seguido com o ponto final. Então, ele não pode ficar com acento grave. Excelente, excelente. Vocês estão muito bem. Eliakim, aqui tem mais uma expressão, né? Eliakim de egenesen ton adzor, né? Portanto, Eliakim, egenesen, gerou tom adzor. A mesma coisa, tom está com grave, por causa daquelas regras. Adzor era para estar com grave, mas também ele segue com ponto. Nesse caso, ponto alto, tá? E não o ponto final. Aqui, pessoal, eu acho muito interessante a gente continuar estudando essa questão de silabificação. Mas o foco aqui do curso não é bater nessas questões silábicas, tá? Até porque a gente entende que seria mais ou menos aquilo que a gente tem do português. Existe, sim, algumas regras com as consoantes e com sufixos. Então, essas regrinhas é interessante vocês considerarem nas gramáticas que vocês têm. Mas, no geral, vai ser importante você fazer a separação silábica para você entender o acento e saber onde está o acento. E assim você poder trocar o acento por grave quando você encontrar aquelas regras que a gente mencionou. E não só, né, saber isso, mas também é saber pronunciar, né? Se você quiser pronunciar de forma correta, mesmo na pronúncia erasmiana, você vai ter que entender um pouquinho de silabificação. Então, aqui um exemplo de como você separaria uma sílaba no português e aqui como você separaria no grego. Você vê que é exatamente a mesma coisa. Então, a ideia é mais ou menos igual. Tem essas exceções que eu
citei aqui para vocês, mas lembrando que se você quiser se envolver mais com o assunto, eu acho que vale a pena você consultar as gramáticas. A gente não vai entrar no curso aqui muito em silabificação, aliás, só esse pouquinho aqui mesmo, para fins, assim, de a gente compreender mais as questões de acentuação, tá bom? E de pronunciação. Agora a questão do teclado. Aqui, pessoal, quem não puder usar o teclado hoje, não tem problema, só preste atenção que você vai entender depois como usar o teclado. Eu queria focar um pouco aqui nessa questão do teclado, porque acontece, nos cursos de grego que eu fiz, onde eu tentei aprender grego de forma autodidata, tudo, ninguém fala do teclado. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem escrever. E se elas conseguem, elas não ensinam o pessoal do grego bíblico a escrever com teclado. É aquela coisa que a gente fala o tempo todo aqui, da gente praticar a grafê, né? A grafê é muito importante, irmãos. Então, puxa, pega bem essa questão aqui do teclado. Ah, o pessoal fala do teclado virtual. Realmente, o teclado virtual do Cayman é fantástico. Só que muitas vezes vai estimular você a usar o mouse. E você não vai tentar usar o teclado físico com o teclado virtual, você vai acabar se confundindo. Então o pessoal fica usando muito o mouse na hora de teclar. O ideal não é você ficar usando o mouse na hora de escrever. No começo, quando você não sabe, você vai usando o mouse. Mas depois, o interessante é você saber, né, por onde estão as teclas, você mapear o seu teclado latino com o teclado grego. Por quê? Você vai ganhar tempo, você vai escrever melhor. Eu acho que faz muito sentido você dominar o teclado. Nem que seja devagarinho, comece devagar. Eu sofri muito com o teclado. Hoje eu graças a Deus, tô mais esperto com o teclado aqui. Dá para escrever um bocadinho. Mas no começo a gente vai sofrer, tá? Então, o que eu fiz? Eu separei um tempo aqui para a gente criar alguns atalhos e as teclas principais. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a convenção aqui. O sinal dourado significa que você vai clicar em manter, mas isso uma vez, para você atingir um objetivo específico. 2 sinais de adição dourado, você vai clicar em manter sem demover, porque você vai precisar manter ele junto com a combinação de uma outra tecla para fazer uma série de execuções, uma série de mudanças. Então esse você mantém por um tempo. Esse você mantém todo o tempo daquilo que você vai fazer. Vocês vão entender o porquê. O sinal de adição preto significa que é somente combinações de teclas. Então você vai combinar a tecla Ctrl com a tecla tal, com a tecla Shift, etc. É só para isso que serve o sinal preto, tá? Então vocês vão começar a entender isso a partir de agora. Essa convenção vai fazer você ter noção do que é para executar via teclado. Então vamos lá. Então nós temos aqui atalhos. Nós temos o Ctrl, a janelinha do Windows, que se olhar no seu teclado, quem está usando o Windows, ele tem uma janelinha ali, como se fosse esse sinal aqui. Você vai olhar isso e vai achar no seu teclado. Então, o primeiro caso, você vai segurar e manter. O segundo caso, a segunda tecla, você vai segurar e manter o tempo todo. E a terceira tecla, você vai bater. Para quê? Para você trocar o teclado Windows. Se você quiser fazer esse teste, essa é a hora. O que você tem que ter em mente? Você tem que ter o teclado grego e o teclado de latim. Então, se você tiver o teclado grego, teclado de latim, a hora que você fazer essa combinação, você vai abrir uma bandeja, um pop-up do seu computador, e você vai poder trocar teclado português por teclado grego, teclado latim. Teclado português, grego, latim. Qual a vantagem disso? Se você continuar segurando a janelinha, você vai segurar o Ctrl uma vez e manter. A janelinha, você vai segurar e manter o tempo todo. E a tecla espaço. Se você fizer isso agora, vai abrir a bandejinha ali, um pop-up para você de teclado. Só que se você continuar, você solta todas as teclas e continuar, mas não solta da janelinha, a tecla da janela, e continuar segurando ela, você vai trocando os idiomas por meio do espaço. Então você nunca, nesse caso, você nunca vai soltar a tecla da janelinha. Você começa segurando o Ctrl, começa segurando a janelinha, mantém o Ctrl e a janelinha, e aperta o espaço. Depois você solta o Ctrl e mantém a janelinha, e fica apertando o espaço para ficar navegando nos teclados. É muito importante você ter esse domínio, porque você vai fazer isso muito rápido. E você não vai ficar lá caçando o teclado, onde está o teclado grego, abrindo a bandejinha lá do Windows, toda vez usando o mouse. Evita usar o mouse, my friend. Usa as teclas para você ir ganhar tempo, tá? Então você vai trocando o teclado com essa forma aqui. Beleza? Deu certo? Alguém já testou? Alguém deu certo? Ó, show de bola. Vamos seguindo aqui para a gente fazer o espírito doce no alfa. Como é que você vai fazer? Você vai escolher a vogal alfa, que é o número 1, e simplesmente vai clicar no número 2, que é o colchete na sua parte de finalização, quando você fecha o colchete. Se você fizer isso, clicar no alfa e no colchete, você já vai criar um alfa com espírito brando. Para você fazer o alfa com espírito áspero, lembrando que o alfa é só um exemplo. Poderia ser o alfa, o epsilon, o ômicron, a vogal que for.
tá? Se você quiser fazer do mesmo jeito com o espírito rude, você vai clicar no alfa e vir aqui nessa tecla, que é o colchete, só que como se você estivesse abrindo o colchete. Então você vai fazer isso e você vai ter os espíritos aí no controle do seu atalho, beleza? A mesma coisa a gente pode fazer com os assentos. Só que olha só que interessante, tem duas formas da gente fazer isso. A forma que está aqui embaixo, que é a forma, vamos dizer assim, oficial, porque você está acostumado a usar acento agudo por causa das palavras em português, é você clicar na vogal, número 1, né? E depois você clicar no acento agudo, que seria o número 2. Mas olha só, o V no grego koiné, ele não tem função fonética, ele não é usado nem grafado. Vocês viram lá Dawid? Não tem V no Dawid, é o Y. Então o V, como ele não tem essa função de letra, ele é usado também para você acentuar com o acento agudo. Então se você clicar no A e no V, você vai, na verdade, ter um alfa acentuado. O ômega é o W, tá? Você simplesmente clica no W e você tem um ômega. Lembrando que é até fácil você associar, porque o ômega é como se fosse um W arredondado, né? É um W arredondado. Então fica legal você tentar fazer essas ligações de letras, tentar fazer essas historinhas na sua cabeça, tentar ligar essas questões tipográficas aqui. Ah, legal, olha só, o Xi, que é essa letra aqui, que faz o papel do nosso táxi, do Xi, né, táxi, ele é simplesmente a letra C. Porque também a letra C no grego ela não tem a mesma função que a gente teria no português, até porque você, para usar as funções do português, você usaria no grego o K para o capa, né? E quando, em outras ocasiões, o ri, né? Que é essa letra aqui. Então, se você clicar na letra C, você tem o Xi no teclado nosso latino. O θ é o Q, no nosso Q aqui, tá? Então, toda vez que você quiser usar o θ, você vai e clica na tecla Q. Olha que interessante, o sigma final, se você usar aí o teclado, queima, ele não, se você apertar o S, ele não vai dar o sigma final, ele vai dar o sigma inicial. Mas eu já testei, tá? Você pode fazer esse teste também. Mesmo se você estiver escrevendo e clicar no sigma, ele vai mostrar o sigma como se fosse o sigma inicial, só que quando você dá espaço, ele converte para o sigma final. Mesmo com o sigma inicial colocando no fim, a hora que você dá espaço, ele transforma o sigma em sigma final. Mas o certo não é você ficar com esse costume, porque a gente nunca sabe se numa atualização o teclado perca essa função, tá? Então o ideal é você usar mesmo a tecla que faz o papel do sigma. E a tecla que faz o papel do sigma é essa tecla aqui do teclado do Windows. É como se fosse a aspa simples, né? É a aspa simples. Acento grave, pessoal, dessa forma aqui, ó, você vai segurar a vogal, no caso aqui o alfa, que a gente está usando o A, vai segurar e manter, lembra que o sinalzinho de mais significa que você mantém por um tempo? Segurar e manter, e depois você vai clicar no acento agudo, só que como ele está com shift, o acento agudo, na verdade, ele vai ser o grave. Se você olhar no seu teclado, você vai ver que quando você aperta o shift, você acessa o acento grave. Um detalhe, quando for usar o teclado grego, você vai primeiro digitar a letra e depois o acento. Nós estamos acostumados a digitar o acento primeiro e depois a letra, porque é assim que é convertido o acento, para nós aqui que usa o teclado para fins da nossa língua portuguesa. No caso do grego é o contrário, você digita a letra primeiro e depois você procura o acento. Tá? Você vê que você tem essa combinação por causa da tecla Shift. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. De repente passa batido, aí você tem que tentar praticar para não esquecer. Mas existe uma forma mais fácil, porque essa barra invertida aqui também é um acento grave. Então você pode clicar no alfa, sem precisar segurar o shift, vir aqui no acento agudo, que na verdade é o grave por causa do shift, etc. Você pode segurar a tecla A para servir para a tecla alfa, e depois a barra invertida. Ele vai crasear para você, ele vai colocar o acento grave para você na letra, de uma forma mais fácil, tá bom? Um atalho bem fácil, bem rápido, bem ágil na hora de estar escrevendo. O iota subscrito. O iota subscrito é praticamente aquilo que a gente fez com acento grave, só que se você segura no shift, porque daí ele vai acessar essa travinha aqui, ó. Essa travinha. Sem o shift, ele acessa a barra invertida. Com o shift, essa travinha. Então, na soma da vogal com a travinha, nós temos o iota subscrito, tá? Então, quando você for usar as vogais que podem fazer uso do iota subscrito, como no caso do alfa, do ômega, do eta, você vai fazer essa combinação. A vogal, o shift e a barrinha invertida aqui, que na verdade é essa trave aqui em cima. E, pessoal,
que não quer usar o teclado, quer já ir para o teclado virtual para você ver ali, começar a testar e usar o mouse e ir clicando, a tecla de atalho é Shift Alt K. Aqui, pessoal, seria interessante tentar escrever. Quem consegue escrever? Quem consegue usar o teclado? Deixa eu ver. Se você usar o teclado, tenta fazer essa combinação aqui. O ETA com o espírito brando e um acento circunflexo. Com o circunflexo e o espírito, ele vai dar certo. Você colocar o ETA com o espírito circunflexo, vai dar certo. Lembrando que o espírito doce é o colchete fechando. Então você aperta o ETA, colchete fechando, e depois vai no acento circunflexo ali. Você faz tudo na sequência. Ele vai fazer esse processo aí. Lembrando que alguns vão ficar com tio. Aí é a questão tipográfica. Não tem nada a ver com algum problema no teclado, etc. Porque você está usando uma fonte que não faz a curvinha ali. Isso aqui é um imperfeito, meus amigos. É um imperfeito cheio de variações. Só para vocês terem uma ideia. A variação desse imperfeito no léxico Lounida passa de 18 variações. Aí tem 5 variações. Soma-se aí mais outras 13, tá? Se você quiser saber mais, o Lounida, ele dá uma vasta aplicação desse imperfeito, tá? Ele significa estava, existia, tornava, tornou, era. Uma coisa que é interessante, que o imperfeito, ele passa uma ideia de uma coisa que está lá no passado, mas que não foi necessariamente finalizada, entendeu? Por isso que ele é imperfeito. Está lá no passado e os seus efeitos podem continuar existindo por um período ou mesmo até hoje. Algumas pessoas, tá, eu não vou entrar nessa polêmica, algumas pessoas defendem, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, porque diz que José não a conhecia até que nascesse o menino, né? Não a conhecia. Está no imperfeito esse conhecia, ele está no imperfeito, então as pessoas entendem, principalmente aquelas religiões, essas religiões cristãs mais tradicionais, como o próprio luteranismo, o anglicanismo e o catolicismo, entendem que essa palavra no imperfeito indica que José continuou sem fazer aquilo até depois que Maria teve Jesus e etc, etc, etc. A ideia de encaixar o imperfeito, de certa forma, está certa. Só que eles esqueceram que tem uma condicional. Até, né? Até. Então o imperfeito ele funciona até o até. Depois do até, o imperfeito deixou de ser imperfeito, né? Mas é interessante essa notação do imperfeito, porque não é bem como é o nosso português. A gente falaria era. O era é uma coisa que aconteceu e acabou. Aconteceu lá no passado. O imperfeito dá uma ideia de não necessariamente acabou. Pode ter durado um tempo. Mas é uma coisa que se acessa ao passado. Por isso que quando a gente quer usar o era, de repente, às vezes, o verbo em mim não dá a melhor conotação do era. Tá? Às vezes a expressão gnomai, o verbo que vem do gnomai, aquela coisa do gnomai, pode fazer essa função melhor. Então, por isso, por exemplo, que aquela parte que fala assim, no princípio era o verbo, eu prefiro usar, tá? Pessoalmente, eu prefiro usar no princípio existia o verbo. E também pode ser que, além dessas questões que está aí, pode também ter uma série de outras funções que, como eu disse aqui para vocês, vocês poderiam extrair melhor do léxico Lounida. A gente vai ter tempo ainda, muito tempo, falar de verbo, discutir, bater, e nós vamos falar muito de verbo ainda. Pontuação, meus irmãos. Então vamos lá. Ponto alto aqui, ele é fundamental, porque o ponto alto é aquele ponto que vai nos trazer aqui 3 variações do português. Ponto e vírgula, 2 pontos, exclamação. Por exemplo, se eu não me engano, a Bíblia Almeida atualizada, quando diz assim, quem tentará contra-acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Ela coloca um ponto e vírgula. Tem Bíblia que ao invés de colocar o ponto e vírgula, interpreta como exclamação, como dizendo, é Deus quem o justifica. Entende? Então, até mesmo as traduções divergem na hora de interpretar esses pontos aí, essas pontuações. Então para nós, o que vai... Peraí, deixa eu voltar aqui. Essas pontuações, ela muda aqui o sentido da letra no português, então, para nós, né? Nas traduções. Muda, porque muda o sentido, às vezes, de você entonar, né? Que nem, por exemplo, é Deus quem o justifica. Na Almeida, como está com ponto e vírgula, ela simplesmente conclui a frase. É Deus quem o justifica. Agora eu não lembro agora a versão, então a Bíblia aí coloca um ponto de exclamação. Então, é Deus quem o justifica. Ela está dando uma ênfase a mais, ela está exagerando nesse ponto. Isso aí pode mudar o seu jeito de você entender o que Paulo queria dizer. Se Paulo queria dizer com essa ênfase, ou se Paulo simplesmente queria concluir que Deus quem justifica. Entendeu? Então você pode, no momento que você for estar fazendo uma tradução,
você está fazendo a tradução dessa passagem, você pode optar pelo ponto alto, interpretando ele como ponto de exclamação, tá? Você não estará errado seguindo essa questão da pontuação grega. Você pode usar também a questão do ponto e vírgula, também não vai estar errado, porque ele continua falando, então ponto e vírgula faz uma separação ali, porque ele vai continuar a sentença, né? Senão Cristo quem morreu, quem os condenará é Cristo quem morreu, senão quem está sentado à direita, etc. Então ele vai continuando, fazendo várias colocações ali, o ponto e vírgula faz bem esse papel, de separar trechos assim mais definidos, mais categóricos, né? A vírgula não faz bem isso, né? A Bíblia vai separando coisas mais juntadas e depois finaliza com a partícula E. O ponto e vírgula ele vai separando categorias. Então vamos lá. Pessoal, os outros acentos aqui, eles são iguais, o vírgula e o ponto, só que, olha só, o ponto e vírgula é a interrogação nossa. Então, você encontrar, a hora que você estiver lá com o seu Novo Testamento, encontrar o ponto e vírgula é o interrogação, ok? Fundamental. Você tem que estar atento ao ponto alto e ao ponto e vírgula, porque o ponto alto representa essas três variações, ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, e o ponto e vírgula no grego não é o ponto e vírgula do português, é a interrogação. Ponto e vírgula lá no texto grego é interrogação. Você encontrou ponto e vírgula, é uma pergunta. É uma pergunta, é algo interrogativo. Aqui nós temos um exemplo, ó. Tu de Jesu Christo requeneses hutosen, menestio teises tes metros autumarias, to Iosef prim e suneitein autus eurete en gastri, ecusa ec pneumatus hagio. O que está falando aqui, ó? Assim, portanto, assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Tá? Esse aqui é o foi, né? Pode ser o foi, o era, o existia, assim foi, o nascimento de Jesus Cristo. Aqui ele coloca um ponto alto. Então, olha só, assim foi o nascimento de Jesus Cristo. 2 pontos, ele vai explicar como foi o nascimento de Jesus Cristo. Por isso que esse ponto alto, ele não pode ser ponto de exclamação, e não pode ser ponto e vírgula, ele tem que ser 2 pontos, porque está abrindo 2 pontos aqui para explicar como foi o nascimento. Penhorada a mãe dele, Maria, para José, estou traduzindo aqui, tá? Prim, né, antes que aqui esse autus, né, tá no acusativo, antes se juntasse a ele, encontrou em seu ventre, gastre aqui, ventre, algo que pertencia, algo de pneumatus hagio, algo do Espírito Santo. Isso aqui para mim, meus irmãos, é tão fundamental, porque não é simplesmente Maria engravidou do Espírito Santo. Tinha uma coisa do Espírito Santo dentro da gastri dela, tá certo? Então é fundamental essa forma aqui mais literal de traduzir. E assim, uma sugestão, eu não sei o que o altivo pensa, ele tem toda a liberdade para falar e discordar de mim, tá? Porque a gente está aprendendo aqui e a gente pode ter, às vezes, opiniões divergentes, sem problema nenhum. Num primeiro momento, eu sempre vou sugerir para vocês, traduzam literal. Depois você vai desbastar. Depois você vai modelar e você vai ver se você deve atribuir mais conotações da língua portuguesa, mas sempre no primeiro momento traduz literal. Depois você vai descobrir se aquela coisa é uma expressão idiomática, se usava aquele termo para dizer, como tem uma expressão nossa que tirar o cavalinho da chuva. Pensou se alguém depois de 300 anos for traduzir o negócio português e falar assim, aqui ele quis dizer que tinha um cavalo lá, eles tinham um cavalo, que não sei o que, o cara faz uma interpretação mirabolante, mas na verdade era uma expressão idiomática, né? Mas traduza primeiro literal, depois você vai procurar saber se era uma expressão idiomática, se você pode melhorar o estilo para trazer um português mais refinado, se de repente você vai penalizar o português para proteger ali o texto, etc. Aí é uma coisa que você vai fazer depois. Mas sempre traduza literal. O friend altivo dando risada. Mas é verdade, né? Tradução sempre é complexo, tem que analisar muito contexto, não é fácil. Aquela parte, né, que, só um adendo aqui, eu acho que vale a pena, eu começo a ficar empolgado, querendo entrar nesses assuntos. Naquela parte lá que quando pergunta para Jesus, tu és o Filho de Deus? Diga se você... Ele usa aquela expressão, tu o dizes. Aquela é uma expressão idiomática hebraica, irmãos. É uma expressão idiomática, tá? Existem várias outras. Se eu não me engano também, o amém, amém, digo a vós. Tem essas expressões, é interessante a gente conhecê-las. E esse tu o dizes ali, ele tem um efeito ali, tem uma ideia ali, eu não sei se era um jogo de palavras, tem uma ideia ali que você pode perscrutar melhor depois. Existem essas expressões idiomáticas, só que é um desafio, né, porque a língua é grega, a expressão idiomática é hebraica, você tem que tentar fazer um encaixe disso, né? Aí tá o desafio dos intérpretes, dos tradutores. Então vamos lá, pontuação, pessoal. Ti erumen prostauta. Tá dizendo aqui, o que direi sobre, né, sobre, acerca, tauta, dessas coisas. Que pontuação que eu vou colocar aqui? Entendendo que esse
esse que aqui, essa expressão aqui, esse ti, já dá uma ideia de que você vai entrar numa interrogativa. Dá uma pista aqui, porque isso aqui pode ser que, quem, o que direi, né? O que direi, prostalta dessas coisas. Qual é o acento que eu ponho aqui? Ponto alto? Ponto alto? Será que não seria uma ideia interrogativa, uma vez que ele está falando o que direi? O que vocês pensam? Se é o que direi no sentido interrogativo, o ponto alto não vai caber aqui, porque o ponto alto ele vai abrir 2 pontos ou ele vai... Vai colocar a vírgula e o acento, né? Ponto e vírgula, você quer dizer, né, irmão? Isso. Vamos ver? Isso. Porque o ponto e vírgula, no grego, é o ponto de interrogação. Então aqui, aquela velha frase de Paulo, né? O que direi acerca dessas coisas? Então ele está fazendo uma espécie de pergunta-resposta, né? Ele está fazendo uma pergunta para que ele mesmo dê a resposta, né? Aí esse ei aqui, né? Ei hotels, hyper, né? Se Deus é sobre, por, né? Por também faz papel de sobre, né? Porque você está pondo, por isso que fala por. Se Deus é por Remon, nós, se Deus é por nós, aí que ele faz uma outra expressão, tem uma outra expressão assim, tiscatemon, né? Aqui que eu tenho que usar o espírito, né? Então tem que falar ticateremon. Aqui eu quero ver com o altivo. O altivo, geralmente fazendo o cat aqui com uma espécie de sufixo, a gente teria que emendar, né? Como é que fica o espírito? É porque, na verdade, esse aí é o sinal de elisão, que eles chamam, né? O sinal de elisão porque perdeu uma vogal a palavra anterior. Então, é como se fosse uma palavra separada que perdeu a vogal. Então, Catremon. Tem que tentar pronunciar o espírito. O Catremon, isso. É desafio falar isso aqui, rapaz. Catremon. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque que você não deve falar com espaço. É isso que o Friend está falando. Tá? Porque a gente olhando aqui, tem um espaço ali. No texto, né? Mas você não pode pronunciar, você tem que falar tudo junto, mas você tem que manter o espírito do remon ali. Se não tivesse o espírito, seria mais fácil, catemon, né? Mas é catremon, tá? Porque o que também, só para ficar claro para vocês, teria uma vogal aí, alfa ali, ela caiu. Por quê? Porque encontrou uma outra vogal, certo, irmão ativo? Encontrando uma outra vogal, você tem que fazer a junção. É elisão, isso. Tiscatermon. Aqui é uma outra pergunta, irmãos, né? Se Deus é por nós, Tiscateremon. Esse cata aqui é contra, né? Esse tis também faz um papel parecido com esse aqui, que é a mesma coisa, só que numa outra atribuição aqui, né? Pode ser que, quem, então quem, cateremon, quem contra nós, tá? Quem contra nós. Então a gente geralmente traduz quem será contra nós. Então, ponto e vírgula. Portanto, diremos dessas coisas. Que diremos dessas coisas? Se Deus é sobre nós, quem será contra nós? A tradução minha, tá? Para todos os fins aqui. Aqui está a questão, irmãos. Vamos bater aqui essa questão. Está dizendo assim, ó. Tis encálice, lembrando que esse gama faz o papel de ni, porque ele encontrou aqui um capa, né? Capa, gama e ri, e você vai tornar o gama no som de N no nosso português, que é o ni, tá? Se fosse um outro gama, também seria som de N. Se fosse o ri, também seria um som de N. Se fosse um xi também seria um som de N. Então, desencálice é uma espécie de um verbo que se coloca como alguém agindo contra, alguém rivalizando, adversariando, acusando, tá? É um verbo um pouco difícil, tá? Esse verbo aqui. Mas, enfim, ele diz assim, quem agirá, quem acusará, quem adversariar, quem vai ser adversário, vai se levantar contra os ekelecton, os escolhidos, os eleitos. Seu, um genitivo, então tem que ser de Deus. Quem agirá contra os eleitos de Deus? Então aqui tem que ser um ponto de interrogação no nosso português, mas no grego, ponto de interrogação, ponto e vírgula. Então vamos disparar ele aqui. Ponto e vírgula. Aqui que está a questão, irmãos. Aqui ele está no plural. Os eleitos estão no plural e o que se faria acusação está no singular. Ok, Deus aqui está no singular, mas os eleitos estão no plural. O que acontece? A ideia de ter um artigo aqui estaria, entre aspas, para você entender, até no meu pensamento, assim, um pensamento assim mais pueril, sem analisar com mais detalhes, fazendo alusão aos eleitos. Só que daí você vai falar assim, mas como que ele vai fazer alusão aos eleitos se ele está no singular, e aqui também está no singular, sendo que os eleitos estão no plural? Então, essa expressão de kaion, ela é um verbo que está no particípio. O particípio no grego, ele é um tipo de um verbo que, às vezes, ele não faz necessariamente o papel de um verbo. Às vezes ele vai, na verdade, querer fazer um papel de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de uma coisa atributiva, que pode ser substantivada ou adjetivada, ou mesmo
fazendo um papel de predicativo do sujeito, ou seja, dando qualidade ao sujeito. O fato do artigo preceder um particípio, que isso aqui é um particípio, como se fosse um verbo que a gente poderia falar assim, justificando um particípio que está no presente, e esse on aqui, ele é uma das formas de você encontrar o particípio, tá? O fato do artigo preceder o particípio faz com que essa ideia seja uma ideia atributiva. O que isso quer dizer? Que Deus, ele tem esse atributo aqui. E o que é isso aqui? Justificando. Que Deus, ele é alguém que justifica. O exemplo disso é João Batista, né? A palavra lá que fala que João o Batista ali está no particípio. Então ele não é que ele é o João, ele é o Batista, que é uma espécie de adjetivo, de uma qualidade de João, que ele batiza. Mas ali está verbalizado. É como se João fosse o João batizante, o João capaz de batizar. Nós não temos isso no português. Então, como nós não temos isso no português, o que nós temos que fazer? Nós temos que, às vezes, fazer uma oração subordinada, né? Fazer uma espécie de colocar um verbo, fazer uma oração nova e colocar o verbo entre essa oração para tentar passar a ideia. Com essa análise, a gente tem que admitir que aqui a ideia não é ele trazer os eleitos para cá e deixar no singular. Então, qual que é a ideia? É que Deus é Deus que é aquele que age justificando e Deus está no singular. Então, a qualificação tem que ser no singular. Então, vamos lá. Quem agirá contra os escolhidos de Deus? Lembrando aqui, irmãos, que os colchetes significa que não está assim no original, ou seja, não tem os aqui, porque não tem, você não está vendo nenhum artigo aqui, vocês estão vendo? Mas está subentendido, porque os eleitos estão aqui. O meu desafio é traduzir, mas também fazer a ponte com o português. Poderia ter tirado aqui, poderia ter ficado quem agirá contra escolhidos de Deus? Poderia, mas eu acho que o ideal seria manter isso aqui. Mas para informar para o leitor que isso aqui não necessariamente está no texto grego, eu faço o uso do colchetes, tá? Não estou querendo dizer que eu estou acrescentando, eu estou querendo dizer que como não está no texto grego, eu estou tentando fazer uma ponte entre o texto grego e o que seria, de fato, a melhor tradução para o português. Então, quem agirá contra os escolhidos de Deus? Aqui, ponte vírgula, interrogação. Eu coloco Deus os torna justos, tá? Deus os torna justos. Aqui não tem o artigo no plural, que não tem nenhum artigo aqui, de fato. Isso aqui está subentendido. Essa coisa de torna justo, embora não esteja no singular, eu tenho que colocar o singular, o plural aqui, esteja no singular, não esteja no plural, quer dizer, mas eu tenho que deixar subentendido no plural aqui, porque ele estava retomando essa turma aqui, ó, que são os escolhidos. Mas aí eu coloquei uma outra opção aqui, tá? Que seria uma opção mais literal, que é isso aqui, ó. Quem agirá contra os escolhidos de Deus? Deus também está subentendido aqui, por isso que eu falei que acaba virando uma espécie de oração subordinada, porque tem uma espécie de verbo de ligação aqui, acaba virando uma espécie de oração, né? Quem agirá contra os escolhidos de Deus? Deus, quem é o justificante, o justificador. Irmão ativo? Assim, um exemplo na língua portuguesa para tentar chegar perto disso, porque é difícil, porque é uma outra língua, né? Uhum. É uma questão, por exemplo, do nosso gerúndio. O nosso gerúndio é como se fosse aproximadamente o particípio presente do grego, né? Sim. Então, por exemplo, na palavra formando, ele está formando um time. Então, esse formando é um gerúndio. Então, é um verbo no gerúndio, que seria equivalente aproximadamente do particípio presente do grego. Essa palavra formando, ela pode ser transformada num substantivo. Então, eu falo assim, o formando da turma tal vai ser o orador da turma. Então, o formando é um substantivo que tem a ideia de uma continuidade, uma progressão e ao mesmo tempo é adjetivo e foi substantivado. Então, mais ou menos que exemplo, Fred. Se conseguir tirar isso do português, você está de parabéns, rapaz. Que exemplo sensacional. O formando, perfeito. Você vê como o artigo faz com que a ideia do verbal acaba ficando uma ideia substantivada? É por isso que essas formas, o infinitivo, gerúndio, particípio no português chamam formas nominais, porque elas podem assumir papel ou de substantivo ou de adjetivo. Então, perfeito, é interessante. Perfeito. Eita, nós. Como é bom, né? A gente ter esses insights aí, esses detalhes ricos aí. Muito bom. Friend altivo, muito bom. Obrigado aí por essa aula, tá? Nós estamos finalizando e agradeço a contribuição de vocês aqui. Agradeço vocês de coração. Essa aula aqui vai para o YouTube.